Olá, boa tarde a todos. Bom, são 16 horas, a gente pode então começar o webinar. Eu vou pedir para vocês só me ajudarem a validar se está ok áudio e vídeo. Eu vi que tem algumas pessoas reportando ali no bate-papo que está ok, né? Outros participantes já deram boa tarde para a gente. Se a gente então puder começar, se estiver tudo ok, eu vou seguir com a apresentação. Estou vendo aí o ok do pessoal. Eu já vou apresentar para vocês quem somos nós, né? Só para pontuar como é que vai ser a dinâmica do webinar. A gente inicia agora, eu vou pedir para vocês, qualquer interação que vocês precisem fazer, tira dúvida, perguntas, se precisar comentar alguma coisa, que vocês façam, por favor, aqui através do chat. Hoje a gente está aqui numa sala de reunião, estou eu, o Luiz Costa, que eu já vou fazer a apresentação, e a Andressa Vieira. A Andressa Vieira, ela é responsável pelo marketing, na parte de digital, e ela vai me auxiliar com essas perguntas. Então, ela vai dar uma filtrada. No final do webinar, a gente consegue dar atenção e auxiliar vocês com eventuais dúvidas. Ok? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o meu vídeo para a gente ter uma melhor qualidade na transmissão. Tá? No final, quando a gente for bater um papo, quando for tirar essas dúvidas, eu ligo o vídeo novamente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigada aí pela participação de vocês. Qual que é o nosso objetivo hoje? A gente quer apresentar para vocês recursos, funcionalidades, benefícios das APIs do Google Maps, para que vocês tenham ideias de como utilizar no dia a dia de vocês, de como revolucionar o negócio de vocês, sempre pensando no mote principal, que é a geolocalização. Então, hoje, o webinar que a gente vai apresentar são ideias, são soluções que podem ser desenvolvidas utilizando toda a tecnologia das APIs do Google Maps, voltada para as empresas de seguro e assistência. Então, como eu tinha dito que eu faria as apresentações, quem somos nós? Eu sou a Débora Lima, eu sou gerente de negócios, eu atuo de forma consultiva no desenvolvimento de soluções que utilizem, que necessitem do expertise, de tecnologia, do poder das APIs do Google Maps. Então, junto aqui comigo no webinar está o Luiz Costa, ele é o nosso Latam Sales Engineer, então ele é responsável pelo desenvolvimento de projetos que utilizam as tecnologias da API do Google Maps. O que a gente vai ver hoje? Então, destacando aí a nossa agenda. Eu vou iniciar apresentando a MapLink para vocês, depois a gente fala um pouco da geolocalização, da importância da geolocalização. Depois eu pontuo 2 aplicativos que já utilizam e são sucesso hoje, né? Já utilizam a API do Google Maps. Aí a gente entra para o cenário atual e desafios das empresas de seguro e assistência. Depois a gente apresenta 3 casos de uso de como utilizar o Google Maps para o negócio de seguros, né? Caso 1, 2 e 3. Depois eu finalizo apresentando as seguradoras que já utilizam os recursos do Google Maps, um case de sucesso, e aí a gente abre para as perguntas, para as dúvidas. Então, vamos lá. Quem somos nós? Então, nós temos 16 anos de experiência. A MapLink, nós somos líder no desenvolvimento de soluções que possuem uma expertise que são baseados em geolocalização. Então, sempre hospedada em nuvem, e hoje nós somos líderes na América Latina. Hoje, as nossas soluções, elas são baseadas em 3 unidades de negócios distintas, que é Logistics, Google Geolocation, Google Solutions, perdão, e a terceira unidade, que é a Geolocation. Na unidade de logística, está hoje a nossa missão. Qual que é a missão da MapLink? A gente quer se tornar a maior plataforma de logística do mundo na nuvem. Então, a gente está trabalhando fortemente para isso. Nós temos executivos, nós temos um time de produtos, de tecnologia, que tem essa expertise para a gente chegar na nossa missão, para a gente alcançar o nosso objetivo. Quando eu falo nas 2 outras unidades de negócio, eu entro, então, na unidade de Google, que abrange todo o desenvolvimento. Então, todo o desenvolvimento que é feito para atender as necessidades de vocês e que exigem da tecnologia do Google Maps, a gente atende nessa BU de Google Logistics, Google Solutions. Eita, mais. E na parte de Geolocation, é a nossa terceira unidade de negócio, que é onde vai englobar
outros cores, outros expertises da MapLink. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer um trabalho de estudo de trânsito, ou quando eu quero usar em alguma solução um trânsito preditivo, roteirização, informações de pedágio, está dentro da BU de Geolocation. Só apresentando um pouco para vocês a MapLink em números, né, para vocês terem um maior conhecimento do que a gente faz, do nosso expertise, eu vou destacar alguns. Hoje, 140 milhões de buscas são realizadas na nossa plataforma todo mês, 190 mil quilômetros de vias são rastreadas em tempo real, isso em cobertura nacional, e hoje a gente tem, por exemplo, 100% do pedágio mapeado e atualizado no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente aproveita do nosso core, dos nossos expertises, para trabalhar em diferentes soluções e atender vocês de uma melhor forma. Hoje a MapLink ela tem presença global, então nós estamos na América Latina, então no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Chile e no México, e nós estamos agora também na França. Então, recentemente nós compramos uma empresa francesa, a Optilogistic, que tem como expertise o planejamento de roteirização de entregas, sempre trabalhando com rotas otimizadas. E hoje um dos principais produtos, que é o Axiodes, hoje então um produto MapLink, é responsável por 70% da roteirização de leite aqui no Brasil. Hoje é feito com este produto, com o Axiodes. Falando um pouco de revenda Google Maps Premier. Então, nós somos parceiros Google Maps desde 2006. Hoje, a gente ocupa a primeira posição em vendas do Google Maps na América Latina e a segunda posição nas Américas. Desde 2014, nós fazemos parte do Grupo Móvel, então, junto com o Trackpad, Apontador, Play Kids, iFood. Então, em 2014, a MapLink recebeu um aporte da Móvel. A Móvel é líder no desenvolvimento de plataformas de comércio e conteúdo móvel da América Latina e ela tem o fundo de investimento sul-africano Naspers como acionista. Então, só para vocês conhecerem brevemente, né, e conhecer um pouco da nossa estrutura. Vamos iniciar, então, para a parte de geolocalização. Então, hoje a gente está num mundo cada vez mais digital, né, e isso passou a ser fundamental no nosso dia a dia. Então, hoje, inconscientemente, a gente usa a geolocalização frequentemente. Então, seja porque eu quero localizar um restaurante, ou porque eu quero informar os meus amigos onde eu estou, ou porque eu quero pedir comida em casa, ou porque eu quero chamar um táxi. Então, o foco, né, dessa apresentação está no mundo digital, no crescimento deste mundo digital, e em como a geolocalização caminha junto. Né, como os aplicativos mobile estão cada vez mais em crescimento. Como é que fica a geolocalização em números? A gente gosta bastante de destacar esses números, porque vai de encontro, né, com as afirmações que a gente passa para vocês. Então, hoje, 30% das buscas contém a palavra geolocalização ou fazem alguma referência geográfica. 41% das pessoas que estão na internet hoje, navegando na internet, usam o serviço do Google Maps. E nós temos 1 bilhão de usuários ativos ao redor de todo mundo e 2 milhões de páginas na web sendo visitadas. Então, aqui a gente está com uma frase do McKinsey, é uma frase de 2014, mas é uma frase que é super atualizada, né? Que a gente fala que, ok, as empresas elas têm que deixar de experimentar o digital e elas têm que se transformar em oferecer para os seus clientes negócios completamente digitais. Aqui eu já começo dando um exemplo, por exemplo, dos bancos. Até um tempo atrás, era muito comum a gente precisar realizar uma transação, fazer um pagamento, a gente utilizava o quê? A gente utilizava o Internet Bank. Hoje, não mais. Hoje, a gente utiliza o aplicativo mobile. Então, tá aí um bom exemplo que a gente precisa ingressar, ter no nosso core essa facilidade de uso, né, agregar valores para os nossos clientes, diferentes valores para os nossos clientes, através da utilização mobile. Então, o mobile, de fato, está mudando a experiência dos clientes. Né? Como eu falei lá atrás, hoje a gente resolve uma série de necessidades através de aplicativos mobile. Porém, a realidade é que só 20% das empresas têm uma estratégia definida para os próximos 12 meses. Se a gente pensar que o McKinsey já diz isso em 2014,
Essa é uma realidade que a gente precisa confrontar e que a gente precisa mudar. Eu vou destacar 2 usos, né? O Uber, que de fato revolucionou um segmento. Então, o Uber ele surgiu em 2009. 5 anos depois da sua criação, o Uber já estava valendo 12 milhões de dólares. Então, de fato, é um segmento que foi revolucionado e que hoje, basicamente, a gente não consegue conviver mais sem. Né? Porque a partir do momento que você tem a praticidade, você pega o mobile, que você está toda hora utilizando, né? Qualquer lugar que a gente vai, está lá o nosso aparelho celular junto com a gente. E você consegue resolver, né, necessidades, problemas no seu dia a dia facilmente, de fato, é o que a gente busca e é a tendência para os próximos anos. E quando a gente fala de tecnologia, tudo muda muito rapidamente. Então, quando eu falo para os próximos anos, é agora, é daqui 1 ano, é daqui 2 anos. Cada vez mais a gente vai passar a ser dependente e a gente vai ter todo o benefício, as vantagens de utilizar aplicativos mobiles. Aqui a gente tem um case super interessante, que é o do Starbucks. O que eles identificaram? Isso é do Starbucks dos Estados Unidos, tá, gente? Só fazendo um parênteses. O que eles identificaram? Que nos horários de pico, eles não estavam conseguindo atender todos os clientes. Então, o cliente entrava na loja, era muita fila, ele deixava de consumir o café dele, o bolo dele e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Eles passaram a ingressar no mundo digital. Eles passaram a utilizar o expertise da geolocalização para resolver esse problema. Então, eu, como cliente final, em qualquer lugar que eu estou, eu faço um pedido através do aplicativo do Starbucks. O Starbucks rapidamente consegue identificar aonde eu estou e o tempo que eu vou levar para me deslocar até a loja mais próxima. Quando eu chego na loja, eu já estou com o meu pedido pronto. Então, é o último desenho aí que a gente coloca. O cliente retira o seu café quente e sem fila. Então, o que a Starbucks percebeu? Ela percebeu que ela não precisava abrir uma nova loja. Quando a gente está falando de abrir um novo ponto, eu estou falando de uma série de custos, de infraestrutura, de pessoas, de tomada de decisão, aonde abrir esse custo. É claro, teve um investimento para esse desenvolvimento do aplicativo, mas se comparado com custos de abertura de novos pontos, esse investimento foi muito menor. E o cliente na ponta, ele está super satisfeito. Então, vamos agora para o mercado de seguradoras e assistência. Como é que eu posso utilizar essa mesma tecnologia para impactar o mercado de seguradoras e assistência? Então, a gente sabe que as seguradoras atuam em momentos delicados. Né? Se eu preciso acionar minha seguradora, porque eu tive alguma pane no meu veículo, um pneu furado, um acidente de carro, é uma situação delicada, é uma situação chata. Se eu consigo oferecer para o meu cliente uma melhor experiência nesse momento delicado, imagina que eu tenho algum sinistro numa estrada, à noite, chovendo, qualquer 5 minutos que eu consiga resolver aquele problema melhor e mais rapidamente, é claro que eu vou estar me destacando e é claro que eu vou estar apresentando para o meu cliente final algumas vantagens em relação aos meus concorrentes. Então, nos próximos slides, eu vou destacar alguns pontos levantados por algumas seguradoras, que a gente já vem conversando, e essas soluções que são apresentadas são em cima dessas necessidades, né, o que precisa ser melhorado. Então, hoje a gente sabe que o serviço de 0800 é o segundo maior custo da empresa. Então, se eu tenho uma solução que eu consigo reduzir o tempo gasto com 0800, seja ele num percentual de 5%, 10%, eu tenho uma redução, eu tenho uma economia para a empresa. Né? A gente não está falando em deixar de utilizar o serviço de 0800. A gente sabe que ainda, que é uma cultura que a gente está mudando, mas que ainda tem pessoas que gostam do serviço de 0800. Então, não é deixar de utilizar. É passar a utilizar o bairro junto com o 0800. Uma outra realidade é que apenas 15% dos guicheiros possuem tecnologia de GPS. E 70% utilizam aplicações web e os demais não utilizam tecnologia nenhuma. Então, eu estou falando aqui numa média de 30%, né? Aqui a apresentação está muito focada para guincheiro, mas se eu for pensar em prestadores, mecânicos, enfim,
chaveiro, né, 30% não utilizam aplicações web. Eles até têm um smartphone, mas hoje não está voltado para o mundo corporativo. Então, essa é uma realidade que a gente também precisa mudar. E uma outra realidade também crucial é que grande parte dos lixeiros não tem um processo formal e controlado para atendimento do plantão. Então, conversando hoje com algumas seguradoras, o que elas deram de retorno para a gente? O processo ele é demorado, ele é manual. Uma vez que ele não é automatizado, ele não é otimizado. Né? Então, a geolocalização ela vem de encontro para auxílio nesse tipo de demanda também, em automatizar o processo. Agora a gente vai apresentar casos de uso. Então, vamos supor que eu tenho uma seguradora, né, que uma seguradora ela tem um CRM com seus milhares de clientes e ela quer visualizar esses clientes no mapa. Como é que isso é feito? Como é que a tecnologia funciona? Vocês passam a ter uma única plataforma onde vocês podem centralizar todas as informações. Então, ele é legal, consegue detalhar bem diferentes camadas. Então, claro, vocês vão utilizar a API do Google Maps e todos os seus recursos, Street View, vista de satélite, ativar uma camada de trânsito, e vocês vão adicionando outras camadas. Então, quando eu falo de dados de terceiro, eu posso trabalhar, por exemplo, com dados do IBGE. Eu posso saber informação de faturamento, de densidade demográfica. Então, eu incluo os meus dados, os dados dos meus concorrentes. Eu adiciono fotos, eu adiciono imagens. E eu consigo identificar quem são meus ativos, aonde eles estão e tomar as decisões certas. Eles estão em locais certos de atendimento? Eu tenho muito prestador disponível numa área que eu não deveria ter? Eu preciso realocar algum prestador? Então, a partir do momento que eu tenho essa visualização em mapa, eu consigo tomar a minha ação mais facilmente de forma assertiva. Aqui vem um exemplo disso. Aqui nessa tela, eu já tenho as minhas informações, né? A base é minha, eu conheço os meus clientes, eu tenho aí 10, 15 anos de informação, só que do jeito que hoje é o mais habitual, essas informações elas não estão centralizadas num único local. Então, hoje eu tenho uma informação no CSV, eu tenho uma informação, sei lá, né, num PowerPoint, e do jeito que elas estão disponíveis hoje, eu não consigo tomar uma ação fácil, uma ação imediata. Ao ponto que, se eu visualizo dessa forma, rapidamente, eu já começo a tomar alguma decisão. Então, o cérebro humano, ele responde muito mais para figuras do que para uma série de informações de texto. Então, aqui, rapidamente, eu consigo analisar o ticket médio dos meus clientes, aonde eles estão posicionados, quem é ativo, quem é inativo, quem atende em cada área de atuação. Eu consigo facilmente iniciar as minhas tomadas de decisão, dando alguns benefícios. Então, quando eu identifico, por exemplo, meus pontos de atendimento, meus clientes, quem eles são, aonde eles estão, quando eu tenho informações detalhadas dos meus clientes, eu tenho de uma visão mais macro até uma visão mais micro, chegando à granularidade, por exemplo, de bairros e até de quarteirões. Então, eu tenho essas informações precisas. Eu tomo análise, né, eu tomo decisões, eu faço análises precisas. Com isso, eu tenho ganhos estratégicos, porque eu consigo fazer uma análise certeira, eu consigo identificar aonde eu estou, né? Eu começo a conhecer o consumo da minha base. Então, aonde eu tenho mais sinistro, aonde eu tenho que ter um maior número de prestadores, aonde essas ocorrências acontecem com mais frequência, com menos frequência. Então, para eu visualizar, por exemplo, clientes potenciais, aqui eu tenho muito sinistro, tenho poucos prestadores. É mais fácil. Oferta, campanha assertiva, uma vez que eu tenho essa visualização facilitada em mapa. Como é que eu gerencio incidentes de forma mais efetiva e como é que eu atendo, né, mais satisfatoriamente o meu cliente? Aqui a gente dá um outro caso, né, hipotético, um exemplo de uso. Então, a seguradora ela deseja ter uma aplicação que ela consegue acionar facilmente
o gestor do guincheiro, para que o guincho mais próximo consiga atender um sinistro que foi reportado por um dos seus segurados. Aqui no mapa, eu não vou ter uma interação, mas eu vou explicar então para vocês. Vamos imaginar que a segurada, ela teve algum sinistro, ela está numa pane no veículo. Qual que é a primeira ação que ela vai fazer quando ela precisar acionar a sua seguradora? Ela vai pegar o telefone e ela vai ligar para o call center. Essa é a situação inicial. O que a gente quer? A gente quer automatizar esse processo através da utilização de aplicativo. Então, o que vai acontecer? O aplicativo ele vai estar, como é que fala? Integrado com as soluções das seguradoras, das assistências e do gestor de guincho. Então, respeitando o modelo de negócio de vocês, a gente vai fazer essa integração, essa automatização. Então, quando eu aciono pelo aplicativo, facilmente, o que eu já tenho de ganho? Eu já tenho facilmente a localização daquele segurado. Aí eu consigo, utilizando recursos da API do Google Maps, que aos poucos a gente vai detalhando no decorrer da apresentação, eu consigo identificar facilmente quais são os prestadores mais próximos para aquele atendimento. O gestor do guincho, ele vai conseguir fazer essa análise rapidamente e ele vai determinar, como eu falei, de acordo com o modelo de negócio dele, quem é o guincho que está mais próximo para atender aquela solicitação. Eu posso ainda agregar valor ao meu aplicativo. Então, eu consigo auxiliar o meu segurado, ajudando ele mais rapidamente no atendimento daquele sinistro. E eu posso, por exemplo, oferecer para ele um serviço de táxi. Então, enquanto ele aguarda a chegada do guincho e finaliza esse processo, eu consigo mandar um táxi para ele e ele resolver algum problema pontual dele. Aí ele segue para a reunião que ele estava indo, aí ele volta do trabalho para casa. Eu consigo agregar valores, por exemplo, de outros serviços, como motoboy de entrega. Vamos supor que eu tenho um documento super importante que eu preciso entregar e eu tive esse imprevisto de última hora. Então, enquanto eu resolvo mais rapidamente com a minha seguradora, eu consigo mandar o documento que eu preciso para o local, enfim, para o local que ele precisava ser entregue. Então, hoje, o que a gente quer mostrar para vocês? Hoje a gente não precisa mais ter essa necessidade de fazer chamadas via telefone. Na verdade, a gente já está sendo educado para não fazer. Se hoje eu compro flores pela internet, se eu peço a minha comida ou táxi, como a gente pontuou lá atrás, a gente quer ter essa praticidade, né? A gente quer ganhar tempo. Então, eu ter um aplicativo, eu vou de encontro com a era digital. Eu vou me posicionando para estar, né, de encontro com a era digital. O cliente final, qual é o outro ganho que ele tem? Ele consegue saber o tempo de chegada do prestador ou o tempo de chegada do táxi que vai tirar ele de lá e vai levar para algum compromisso. Então, a gente informa esse tempo e o segurado ele tem a possibilidade de visualizar o deslocamento, esse trajeto no mapa. Então, aqui é um outro benefício que a gente oferece pelo seguinte: a partir do momento que você sabe, se o aplicativo me informa, olha, em 15 minutos está chegando o seu guincho, quer acompanhar o mapa, eu fico tranquilo. Quando eu não sei, quando eu estou no escuro, gera aquela ansiedade e talvez uma nova ligação no 0800 precise ser feita sem necessidade, né? Aqui a gente não tem interação, mas esse slide a gente mostra o deslocamento, o acompanhamento, né, dos trajetos percorridos. Quando um táxi chega, por exemplo, para auxiliar o segurado, eu tenho essa possibilidade de dar ok que o táxi chegou, assim como eu verifico facilmente a distância do guincho, de um táxi, de um motoboy, e eu consigo facilmente fechar um chamado e realocar a abertura para novos chamados. Com alguns benefícios que são interessantes, que a gente pontuou. Então, o principal deles, redução no custo do call center.
Por quê? Porque eu vou diminuir o uso. Eu não vou extinguir o uso do call center, mas eu vou diminuir, eu vou evitar que ele precise ser feito mais de uma vez para a mesma solicitação, né? Eu tenho uma redução no tempo do atendimento. A gente já vai detalhar melhor, tem um slide só falando da API do Google Maps, como é que eu consigo utilizar mais recursos da Google para que esse atendimento seja mais rápido. Né? Na ponta, eu tenho meu cliente, meu segurado, muito mais satisfeito, porque ele tem um atendimento fácil, intuitivo e rápido. E eu consigo controlar melhor as minhas empresas parceiras para atendimento. Então, todo mundo estando com a mesma integração, eu tenho todo esse acompanhamento automatizado e mais facilmente de ser acompanhado, né? Como é que eu posso oferecer mais serviços? Como é que eu agrego mais valor para os meus clientes? Então, como é que eu posso informar áreas, por exemplo, de alto índice de incidente, ou como é que eu evito futuros sinistros? Aqui a gente entra num terceiro caso, uma seguradora, ela quer informar previamente, então de forma proativa, regiões, por exemplo, com acidentes, regiões de furto, regiões de alagamento. Então, aqui no mapa, eu tenho uma rota representando o deslocamento de um segurado. Então, ele sai aqui da região da Moca e ele está se deslocando para a região da Vila Olímpia. Vamos imaginar que o segurado está sendo representado aqui no mapa por esse ponto azul, tá? Então, ele está lá fazendo o trajeto dele. Quando ele entra numa zona considerada de risco, porque é uma zona de alto incidente de furto, né, eu consigo previamente informar. Eu mando uma notificação para ele, eu informo que ele está entrando nessa região, eu tenho a possibilidade dele visualizar essa região no mapa, e claro que, consequentemente, a probabilidade dele evitar essa área é maior, né, porque eu estou passando essa informação para ele. Ele evitando essa área, eu também consigo, de repente, prever, né, evitar que uma nova chamada, uma nova abertura aconteça. Eu consigo evitar um sinistro. E isso pode ser feito, por exemplo, para regiões de alagamento. Então, que é essa expertise? Né? É a expertise do Geofence. Eu também vou detalhar mais para frente em outros slides. Eu defino uma área de atuação, então, num raio de 3 quilômetros, de 5 quilômetros, né, ao redor daquele acontecimento, né, então, daquela região de alagamento. Quando meu cliente ele entra nesse raio, eu faço um match. Então, quando eu sei que ele entra no raio que eu determinei, eu consigo mandar a notificação certeira para ele. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo. Quando o cliente ele chega no ponto final dele, e eu tenho parceiros que trabalham junto comigo, eu consigo informar para o meu cliente alguma promoção em cima de uma necessidade dele. Então, por exemplo, olha, você está indo para a Vila Olímpia, os estacionamentos tal, possuem descontos. Você é um cliente nosso Premier, você tem 15% de desconto, por exemplo, no estacionamento Parque 10. Então, uma vez que ele entrou naquela região, eu já informo e ele tem a possibilidade de traçar a rota para chegar naquele local. Aqui a gente destaca só alguns índices importantes, né, que é legal a gente informar o segurado. Porque, assim, pode acontecer, né, eu sou um exemplo, eu aciono pouco a minha seguradora. Né, para falar a verdade, eu acionei uma única vez. Então, se eu consigo interagir com os meus clientes, eu também mostro para ele o valor, o diferencial de ter uma seguradora, né, de fazer esse investimento. Porque hoje, de fato, eu só uso na necessidade. Então, se eu tenho essa comunicação, se eu agrego outros valores no meu aplicativo, eu vou fidelizando cada vez mais o meu cliente, né, eu vou comunicando, eu vou tendo uma comunicação com ele mais frequente e mais assertiva. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é agregar serviços. Eu tenho um aplicativo que eu vou conseguir reportar um sinistro, eu tenho outro aplicativo onde eu vou oferecer índices de periculosidade em tempo real, eu vou enviar alertas, né, pushes, notificações sobre determinadas regiões e vou tomar ações proativas, eu vou conseguir enviar um relatório, né, de lugares frequentados, ou um relatório detalhado
dessas zonas de risco. Vamos supor que eu faço um trajeto quase que frequente, sei lá, da Vila Olímpia para Osasco, e eu passo por uma região que eu não sei que é uma zona de risco. Né? Então, se eu tenho essa informação previamente, já tem um sinal de alerta, eu falo, opa, vou mudar o caminho. Vou evitar essa região, né, perigosa. Em contrapartida para a seguradora, a gente evita que novos chamados, aberturas de solicitações sejam feitas. Né? Pensando, então, no recurso também, claro, mobile, digitalização, como é que eu consigo dar a receita e melhorar o meu nível de serviço? A gente vai detalhar melhor aqui a utilização da geofence. Então, vamos imaginar estabelecimentos conveniados, né? Então, eu já tenho esses pontos de interesse na minha base, troca de óleo, posto de gasolina, oficina mecânica, lavar rápido. E eu tenho os meus clientes. Então, aqui eu tenho o exemplo da Júlia, ela tem um Fiesta ano 2015, ela tem 24 mil quilômetros rodados, ela passa diariamente na Avenida Santo Amaro, e vamos supor que ela não se preocupa com a manutenção do seu carro, ela não tem esse hábito. Tá? Na mesma Santo Amaro, eu tenho um estabelecimento conveniado, que é a oficina do Matias. Então, eu sei que hoje ele é um conveniado, que ele está na Santo Amaro, e eu sei o horário de atendimento dele. Como é que eu faço o link entre os dois? Como é que eu ajudo a Júlia a fazer a manutenção do seu carro em dia? E como é que eu mostro para a Júlia o valor do meu serviço? Criando as geofences. Então, aqui a gente detalha, né, representa no mapa aonde estão esses estabelecimentos conveniados. Quando os meus clientes, eles entram nessas áreas que eu pré-determinei, eu envio uma notificação personalizada. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, detalhando aqui, vou detalhar 2, 3 exemplos. Eu consigo comunicar para o Francisco que a Super Pneus está com uma promoção e que ele consegue trocar os 4 pneus do carro dele por apenas 999. Então, eu já sei que essa vai ser uma ação que eu vou agregar um valor para ele, porque eu tenho o histórico dele, né? O tempo que ele precisa para fazer revisão, quantos quilômetros ele usou, eu infiro algumas informações. Olha, muito provavelmente está na época dele trocar o pneu. Que tal eu mandar uma notificação? Né? Ou então eu consigo fazer alguma ação do tipo, eu conheço a minha base, eu quero ofertar um diferencial, por exemplo, aniversário da Luísa, eu vou mandar uma mensagem para ela. Olha, Luísa, comemora esse aniversário mais feliz, a Car Wash te oferece uma lavagem completa e você paga apenas R$19,99. Então, eu consigo tomar ações nas horas certas, para as pessoas certas e, consequentemente, ter um retorno mais assertivo. Então, destacando alguns benefícios. Pensar em sempre utilizar os recursos da API do Google Maps. Então, eu envio uma notificação no momento certo para a pessoa certa e eu auxilio o meu segurado, o meu cliente, a chegar naquele estabelecimento. Então, a rota, eu consigo oferecer a rota apenas um clique. Vai ter sempre lá o botão, né? Trace a rota até o local. Eu sempre vou conseguir informar o tempo estimado de chegada. Então, sempre pensar que quando eu informo um tempo estimado, eu estou levando em consideração a informação de trânsito. Né? Eu consigo aumentar a minha receita, porque, de fato, eu estou fazendo ofertas assertivas, na hora certa, para a pessoa certa. Então, eu crio um canal geolocalizado com os meus clientes. Então, é como aquele exemplo que eu pontuei antes. Eu deixo de ter apenas um aplicativo em que o meu cliente ele vai se comunicar comigo quando ele precisa. Eu passo a ter uma comunicação frequente com ele, eu crio uma fidelização. Então, eu uso a minha base, né, versus a geolocalização. Então, eu identifico onde estão esses clientes e eu vou direcionando os serviços, eu vou agregando valor. E com isso, eu posso também ter uma receita maior, tomando ações regionalizadas, né? Fazendo ações regionalizadas. Então, os clientes vocês já têm. Quando a gente fala que usa os clusters para impactar, né? Quando eles entram ou saem de uns locais, então essa informação vocês já têm. Né? O que precisa é comunicar. Então, quando eu envio uma promoção, uma novidade, quando eu sugiro um serviço, quando eu estou utilizando toda a tecnologia do Google Maps, quando eu estou me baseando em geolocalização, eu saio na frente. Né? Então, ter essas ações
fazem a diferença, né? Então, a Geofence, a gente tem trabalhado demais com diversos clientes de diferentes segmentações, porque, de fato, é um serviço que eu atendo o cliente no momento que ele precisa. Então, eu ofereço um adicional na hora certa. A gente pode ir além, assim como as empresas de aplicativos de táxi, quando a gente faz uma corrida, no final eu tenho um resumo, um detalhamento do que foi aquele atendimento. A gente pode proceder da mesma forma. Então, eu informo a rota que foi feita até chegar a um estabelecimento, o serviço que foi prestado, o valor que foi feito, né? Eu consigo mandar isso para o e-mail, por um relatório, né? Amanhã você precisa executar um outro serviço, você foi bem atendido, você já tem fácil essas informações, você quer passar, você quer indicar para alguém, você tem facilmente esse histórico, né, do atendimento. Aqui eu vou detalhar um case de sucesso, que é o da Allianz. Né? Hoje o que a Allianz faz está totalmente de encontro com o que foi apresentado para vocês, né? Trabalhar fortemente com a era digital, né? Utilizar dos benefícios do mobile, né? O que é legal destacar é que eles utilizam, além dos recursos da API do Google Maps, eles utilizam também o Street View. Aí eu consigo avaliar melhor um incidente e oferecer garantias diferenciadas para os meus clientes. Com a tecnologia da API do Google Maps e os produtos de desenvolvimento da MapLink, o próximo case de sucesso com o Google pode ser seu. Então, a tecnologia a gente tem. O que a gente quer é ouvir também um pouco vocês e identificar como é que a gente pode criar novos negócios, auxiliar vocês, né, na era digital, com a utilização de aplicativos mobile e no momento certo. Claro que a gente não precisa colocar tudo em prática, né, de uma vez. O que a gente quer é ouvir vocês também e confortá-los em relação a essa tecnologia. Bom, queria saber, então, eu vi aqui no nosso bate-papo que algumas perguntas já foram feitas. Eu vou abrir, então, a gente tem 15 minutos para perguntas. Só para pontuar vocês, a Andressa, ela vai encaminhar agora no final da apresentação um e-book para vocês terem detalhado, né, o que foi apresentado hoje. Eu vou deixar aqui os nossos contatos para que vocês também direcionem, enfim, conversem com a gente. E a gente fica à disposição, então, para auxiliá-los aí da melhor forma, tá? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui Tá, a Andressa está me passando algumas perguntas, eu vou esclarecendo aqui para vocês. Vocês questionaram se essa sessão estava sendo gravada, então sim, a gente vai conseguir disponibilizar para vocês, inclusive com o e-book, como eu detalhei agora. Tá? A Andressa, ela vai ficar responsável por essa comunicação pós-webinar aqui com vocês, tá? Tá? Em relação à licitação, Danilo, o Danilo que questionou, a gente participa de licitações e a gente auxilia, como é que a gente trabalha, né? A MapLink, ela trabalha com uma comercialização de licença. Então, hoje, como eu expliquei, nós somos uma revenda Premier Google Maps. Então, vamos supor que você precise participar de uma licitação, precisa atender algum cliente. A gente auxilia com a venda de licença, com a comercialização de produtos que nós temos hoje e com a venda de um projeto especial. Então, eu vou entender a necessidade de vocês, a gente vai detalhar num briefing, num escopo e fazer a entrega do produto como um todo, tá? A licitação, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado. Quando a gente trabalha com um apêndice do Google Maps, a gente precisa seguir algumas normas da Google, né, em como fazer essa comercialização da licença. Então, é melhor a gente entender aí qual é o caso. Eu fico à disposição para detalhar melhor para vocês.
tá? Porque quem não é revenda Google Maps não pode fazer a comercialização da licença. Então, isso é um ponto de alerta. Como é que a gente calcula o custo da utilização da API? Tá, então, hoje a API do Google Maps, ela possui 3 modelos. O modelo para uso interno, que é a API por Map Credits interno. O modelo para uso externo, que é Map Credits externo. E uma licença voltada para rastreamento de ativos, que é a de Asset Tracking. Então, como é que a gente faz? A gente entende legal aonde vai ser utilizado, qual que vai ser a solução, qual que vai ser o projeto, para a gente direcionar vocês para a licença correta, tá? Hoje a licença é contabilizada por créditos, por isso o Map Credits. Então, só dando um esclarecimento inicial. Vocês têm uma quantidade de créditos inicialmente contratados e os recursos da API disponíveis. Então, hoje nós temos 13 APIs disponíveis no licenciamento. Então, toda a parte de visualização de mapa, seja ele web ou mobile, então a base de mapas, o Street View, a vista de satélite, os recursos da API do Google Places, autocomplete, busca por um ponto específico, os serviços, geolocalização, matriz de distância, a rota, hoje estão disponíveis no licenciamento da Google. Como que é a contabilização? Então, hoje, cada serviço tem um peso e ele está lá pronto para uso. A partir do momento que vocês fazem uma chamada para aquele serviço, é debitado um peso da quantidade de créditos que foi contratada. Tá? Então, resumindo, a gente também pode detalhar melhor em cima da licença específica que vocês precisarem. Tá? Quando a gente fala de cobertura, então, a cobertura do Google Maps ela é global, né? Então, eu consigo atender globalmente. Deixa eu ver o que mais aqui. Em relação... Só complementando a pergunta do Luiz, referente à cobertura, eu deixei um link no chat onde tem os detalhes da cobertura por serviço. Então, dependendo da funcionalidade que vocês queiram implementar, a partir dessa documentação vocês podem consultar essa cobertura em mais detalhes. Obrigada, Luiz. Estou vendo aqui no chat. Luiz Costa compartilhou com vocês. Em relação à startup, a gente precisa entender o uso. Então, hoje a Google tem 3 licenças distintas e a gente consegue utilizar publicamente, seguindo, criando, né? Vocês mesmos entram no site, criam uma chave standard e conseguem colocar em produção quando esse uso é público. Então, por exemplo, eu tenho um localizador de estabelecimentos, eu quero mostrar para os meus clientes aonde eu estou, como é que eu gero uma rota, como é que eu chego mais facilmente a esse ponto. Quando a informação é totalmente pública, sem restrição de acesso a ninguém, eu consigo utilizar uma chave standard. Todos os outros usos, então uma solução de geomarketing, uma solução de controle de equipe em campo, de roteirizador, de rastreamento, eu preciso ter uma licença enterprise. Eu não tenho distinção de licença, por exemplo, para startup ou empresa de pequeno, médio porte. O que a gente precisa é identificar o uso para ver se tem a necessidade ou não da licença e fazer a contratação da licença enterprise, se de acordo com a sua necessidade, se tiver, né, dentro da política de uso da Google que peça licença, precisa ser feita a contratação. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta. Eu vou complementar também uma outra resposta da Débora, a respeito do como se calcula os créditos. Deixei um link no chat. Mais uma vez, complementando a resposta da Débora referente ao modelo de licenciamento, como que é a contabilização, essa questão de custo. Deixei um outro link no chat que ele detalha como que é feito esse tipo de contabilização, dá exemplo de cenários de uso
E incluindo, tem uma calculadora do Google, onde vocês podem utilizar esses cenários e preencher a calculadora para fazer uma estimação. Então pode ajudar bastante vocês aí numa estimativa inicial para um projeto. Isso falando ao custo da API. Agora teve uma outra pergunta. Por exemplo, o Luiz perguntou referente à localização de pessoa perdida. Isso vai depender, na verdade, do sinal do GPS. Uma vez que você tem esse tipo de informação, você vai exibir no mapa do Google ou fazer algum outro tipo de cálculo, algum outro tipo de lógica para apresentar na sua solução. Eu estou vendo uma pergunta aqui também em relação a onde eu encontro o material. Luiz, por favor, se você puder colocar ali no chat o site para desenvolvedores. Walter, a gente vai compartilhar com vocês o link para desenvolvedor. Então, lá você vai ter detalhado as funcionalidades, cotas de uso, como fazer o uso de cada serviço específico. Aí o que a gente vai precisar só entender é para qual solução vai ser utilizada, para identificar se tem a necessidade de contratação da licença Enterprise ou não. Tá? Mas hoje todas as informações você consegue ter no site para desenvolvedor. Deixa eu ver o que mais aqui a gente tem de perguntas. Tem uma pergunta do Danilo Colado, referente a traçar as possíveis rotas de fuga em um raio de X quilômetros. Provavelmente aí, então, falando que nem traçar em um raio em 20 minutos. Por exemplo, eu estou levando em consideração uma rota de um veículo. Então, eu acredito que nesse caso nós estamos falando de uma isócrona. Hoje, nativamente, a API do Google Maps não oferece um recurso de isócronas, mas você teria uma possibilidade de tentar simular isso utilizando as APIs de rotas, que chama-se Directions, que eventualmente você poderia construir algo nesse sentido. Tem algumas discussões em fóruns como Stack Overflow, com pessoas trabalhando com alguns exemplos desse tipo, mas não seria ainda a solução adequada. O Sérgio, ele também fez um questionamento em relação ao consumo de requisições de rotas. Sérgio, a gente também pode detalhar melhor no momento. Você vai ter meus contatos, a gente vai conversar melhor. Mas quando eu faço requisições para serviços, aí vai entrar roteirização, geocodificação, matriz de distância e elevação, já está disponível na API uma utilização inicial de 100 mil requisições por dia, sem cobrança, tá? Quando vocês precisam fazer mais requisições do que as 100 mil, tanto de 100.001, aí sim vai ter um peso de 0,25, que vai ser debitado do pacote dos créditos que você contratou. Então, num primeiro momento, está liberado por dia 100 mil requisições, tá? Mas eu fico aí à sua disposição para detalhar melhor. Deixa eu ver o que mais tem de perguntas. Tem uma pergunta aqui do José Alves. Hoje ele já tem um contrato da API de MapLink. Você tem um token válido e você está questionando se vocês podem ter acesso às APIs da Google sem custo adicional.
Na verdade, José, eu não sei qual que é a sua empresa, a gente também pode falar, né, entre em contato com a gente, eu vejo quem que é o executivo responsável da sua conta para nós estarmos juntos, mas eu não consigo misturar. Então, a PageMapping é um produto, a API do Google Maps é um outro produto. Pelo seguinte, quando eu coloco um pedido na Google para liberar uma chave, então as licenças da Google elas são válidas por 12 meses, eu recebo um invoice, né? A gente só coloca um pedido, de fato, quando eu tenho uma contratação fechada. Então, eu não tenho uma licença que eu consigo liberar por um teste, ou eu não tenho uma licença que eu consigo fazer algum acordo diferenciado, porque já é cliente MapLink, entendeu? Mas a gente precisa entender cada caso para te ajudar aí, se você pensa em fazer migração, ou se você pensa em fazer plano de contingência, utilizar as duas soluções. Aí a gente pode detalhar melhor depois também. A Samantha Lopes, ela pergunta se para fins educacionais e funções para deficientes visuais e surdos tem algum pacote especial. Samantha, hoje não. Como é que a gente, né, como é que a Google trabalha com a sua API? É sempre pensando nível global. Então, a mesma licença que a gente tem disponível aqui é a mesma licença dos Estados Unidos, da Europa, enfim, né, nível internacional. O que a gente faz de possíveis diferenciais, aí é um acordo entre vocês com o MapLink. Tá? Mas, teoricamente, é a mesma licença, que é a mesma licença, por exemplo, para uma startup, que é a mesma licença para uma empresa de médio porte. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos encerrar. Então, só para reforçar, não sei se todos estão com essa informação, a gente vai fazer um contato com vocês. Então, esse material... o Douglas só está fazendo mais uma pergunta, deixa eu só finalizar dele, responder a dele para a gente finalizar. O Douglas, ele pergunta se ele contratar a API da Google, se ele faz o contato direto com a Google ou conosco. Então, Douglas, a Google ela não faz venda direta, ela sempre trabalha através de um parceiro. Então, no caso, essa contratação é feita via MapLink. Né? Quando vocês entram em contato com a Google, quem já fez sabe, vocês preenchem um questionário. Então, a Google identifica qual que é a demanda, qual que é a necessidade, para direcionar para o parceiro que tem maior know-how em atender aquela solicitação. Então, a interação com a Google é no momento de um suporte. Então, vocês têm uma licença conosco. Então, por exemplo, a gente tem um contrato primário com o MapLink de suporte e a gente tem um contato secundário com o Google. Todo cliente Enterprise ele tem acesso a um portal de uso. Então, no portal, você pode, por exemplo, abrir um case, um ticket, para falar diretamente com o suporte da Google. Mas a contratação é feita conosco. Tá? Bom, vou encerrar, então. A Andresa está me dando um sinal aqui de que as perguntas foram respondidas. Então, como eu estava falando, ela vai mandar um e-book para vocês terem conhecimento da apresentação. Né? Aqui estão os meus contatos, o meu, do Luiz. A gente fica à disposição para conversar melhor com vocês, conhecer o modelo de negócio de vocês, dar ideias em cima das necessidades. A gente fica aí à disposição. Agora, portas abertas para a gente se falar em oportunidades futuras. Tá bom? Deixa eu ligar minha câmera. Agradecer. Eu devia ter feito isso nas perguntas, eu esqueci. Gente, obrigada, então, pela participação de vocês. Valeu, o que precisar, contem conosco, então, contem com a MapLink. Tá? Obrigada, um abraço.